Olá pessoal, amigos do canal do Jesus Rede Vivo, um grande abraço para todos vocês. Estamos aqui na nossa sessão 100% Chico Xavier. Eu queria perguntar aos meus amigos o seguinte: vocês já pararam para pensar em momentos assim marcantes na leitura das obras do nosso Chico, da psicografia do nosso Chico? Aqueles que fazem realmente a gente se emocionar, e quais foram esses momentos? Pois eu parei para fazer isso. E hoje nós vamos trazer aqui na nossa sessão do 100% Chico Xavier um top 3, né, dos momentos, para mim, mais marcantes, mais emocionantes nos romances do Espírito Emmanuel. Então, depois da vinheta aí, que o nosso Ney vai rodar para a gente, nós vamos contar para vocês desses 3 momentos, né, para nós realmente muito significativos na nossa vida, né, em que Emmanuel tocou o nosso coração. Roda a vinheta aí, Mano Ney. Pois é, pessoal, eu sempre gostei muito de lista de todos os tipos, né? Vou dizer que já revelando aí a data de nascimento antiga, né, o DNA, eu gostava muito de programa de rádio quando eu tinha as 7 mais, os 5 mais, os 10 mais, né? Gosto de todo tipo de lista. Eu não falo os 100 melhores discos da revista Rolling Stones, eu gosto. Quando fala dos melhores jogadores do São Paulo de todos os tempos, que não foram muitos, e fazem eleição, eu sempre gosto muito disso. E no YouTube tem agora bastante essa prática, né, gente? O pessoal está sempre fazendo os 10 mais, o top 10, o top 5, o top 3, enfim. E isso é bem bacana quando as pessoas fazem essas apresentações. Então hoje eu trouxe para vocês aqueles 3 momentos nos romances de Emmanuel que, para mim, né, particularmente, foram os mais emocionantes. E estou fazendo isso para, quem sabe, os amigos que vierem a assistir o nosso vídeo possam também compartilhar conosco aí nos comentários, né, como dizem os meninos, quais são esses momentos para vocês também. A gente vai fazer hoje do Emmanuel, depois a gente pretende fazer do André Luiz, né, e quem sabe trazer também de outros benfeitores que se comunicaram através das mãos amorosas e trabalhadoras de Francisco Cândido Xavier, não é? Então, penso que quando a gente compartilha isso, na verdade, nós compartilhamos um pouco da vibração destes benfeitores espirituais. Então, vamos lá. Vamos de Emmanuel primeiro? Os romances de Emmanuel, vocês lembram quais são? Os 5 romances de Emmanuel? Nós temos lá 2000 anos, o primeiro romance dele, quando ele narra as suas experiências como senador Públio Lentulus, não é? E com a sua esposa Lívia. Então, lá no tempo de Jesus, a existência do nosso Emmanuel. Depois nós temos os 50 anos depois, que é mesmo Emmanuel já reencarnado em uma nova experiência, não é, como escravo Nestório, onde ele tem contato com aquele anjo, como ele diz, anjo vestido de mulher, que é Célia Lúcius, né? Então, o escravo Nestório, 50 anos depois. Nós temos também o livro Ave Cristo, né? Ave Cristo, que se passa já 200 anos depois da vinda de Jesus, 200 ou 300, não me lembro bem, que conta a história de Quinto Varro, né, e seu amor pelo filho Tassiano, terceiro, né? Nós temos o livro Paulo e Estevão, talvez a maior obra mediúnica de todos os tempos, que, como o próprio nome diz, narra a história de Paulo, e o apóstolo, de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e também de Abigail, a irmã de Estevão. E, por fim, nós temos o livro Renúncia, que já se passa aí no século XV, não é? Século XVI, Espanha e França, e que narra a história de Alcione, não é? Que é a mesma Célia Lúcius de 50 anos depois, reencarnada em mais uma missão de muito amor. Então são 5 obras que a gente aí cataloga, vamos dizer assim, como obras realmente vindas do mundo espiritual, que derramam sobre o leitor vibrações assim que a gente fica realmente extasiado diante da sabedoria e da beleza da narrativa de Emmanuel, né? Mas sem muita conversa, para a gente não se esticar muito, vamos lá para o top 3. Então, número 3. Por onde nós vamos começar? O tema é bem bacana, hein? Número 3 nosso está lá no livro Há 2000 anos. Públio Lentulus encontra Jesus. Capítulo 5, que se intitulou Messias de Nazaré. Vejam a narrativa, gente. O senador Públio Lentulus estava passando por graves problemas morais,
A filhinha estava doente, a filha Flávia, ela tinha contraído a doença, a hanseníase. Eles estavam na Galiléia por força do seu cargo em Roma, não é? Como senador, mas estavam sofrendo intrigas de todos os lados, ele estava muito pressionado moralmente. E a sua esposa Lívia, ela teve quase que de forma automática, ela, até pela própria maturidade do seu espírito, ela já teve uma aproximação com Jesus. E ela sugere a Públio, né? Por que não procurar o Messias Nazareno? As pessoas têm falado tanto dele, quem sabe ele consegue alguma cura para nossa filhinha, né? E Públio, apesar do seu cargo, da sua posição, ele, em determinado momento, resolve ir de encontro a Jesus. Mas vai na calada da noite, já vai com o dia já partindo para o seu final, porque do alto da sua autoridade não queria se ver assim misturado com aqueles piedosos galileus, né? Gente, vejam como é que Emmanuel vai narrar o encontro dele mesmo quando encarnado como Públio Lentulus com nosso Senhor Jesus. Vou fazer a leitura para vocês, tá bem? Diz assim: das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, como o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante dos seus olhos ansiosos estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimento que até então lhe eram ignorados. Nem na sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes havia chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Bonito, não, gente? Públio Lentulus encontra Jesus, e Emmanuel vai dizer ao Chico que se naquela ocasião ele tivesse tido a coragem de renunciar às questões humanas e tivesse aderido à proposta do Evangelho, teria se poupado muitos séculos de sofrimento. A própria Lívia, esposa, vai tornar-se cristã, não é? E por um engano
vai ter a morte na arena romana, ela que era uma patrícia, uma nobre, mas vai encontrar a morte de coração já convertido a Jesus. Mas não vamos contar mais para vocês poderem ler o livro Há 2000 anos, Psicografia do Chico, de autoria do Espírito Emmanuel. Vamos para o top 2. Top 2 é do livro Renúncia, não é? O livro que conta a linda história de Alcione. Algumas pessoas falam Alcione, porque me parece que tem um acento. A gente tem a referência da Alcione cantora, né? A gente brinca nos nossos vídeos, quando vai falar de Alcione, o pessoal ainda brinca, é a Marrom? Eu falo, não, não é a Marrom. Com todo respeito a ela como uma excelente cantora. Mas é a Alcione do livro Renúncia. O meu top 2, então, é a Alcione se despedindo do seu eterno amor. Livro Renúncia, capítulo 7, a despedida. Gente, quando Emmanuel quis contar uma história de amor entre duas pessoas, entre dois espíritos, ele intitulou o livro de Renúncia, né? E só o título do livro já é uma grande mensagem para quem diz que ama. Porque se não se renuncia, se nós não aprendemos a renunciar, a gente não saiu de si mesmo ainda para amar ninguém. Mas a Alcione vai fazer tem toda uma trajetória e vai terminar como religiosa carmelita. Ela vai, depois de uns desencontros com esse ser amado, ela encarnou na Terra para ajudá-lo e ajudar o seu grupo familiar, a sua família espiritual. Depois de uma série de desencontros, que vocês podem ler lá na obra, ela vai acabar se tornando uma freira carmelita. É uma Maria de Jesus crucificada, ela vai adotar esse nome. E por uma série de circunstâncias também, acaba sendo vítima da Inquisição. E qual não é a surpresa que ela estava sob a custódia de um outro religioso, que também havia aderido às vestes sacerdotais depois de determinadas decepções, que não era ninguém mais, ninguém menos do que Carlos, o seu eterno amor, não é? Que havia também adotado um outro nome, Frei José, acho que é Frei José do Santíssimo, se eu não me engano, não tenho certeza. E ele mesmo manteve a amada, sem saber que era ela, detida durante largo tempo. E quando teve a oportunidade de visitá-la em sua cela, qual não é a surpresa, né? Que eu não vou falar, quem vai narrar para vocês é Emmanuel. O jesuíta não sabia como definir as emoções penosas, mas sou culpado de tuas flagelações no cárcere. Sou vítima infeliz de mim próprio. Não te acuses, diz Alcione. Tu foste com o Cristo meu hóspede efetivo aqui nesta casa, em todos os lugares em que vivi depois da nossa separação. A confiança em teu amor ajudou-me a dissipar as sombras de cada dia, proporcionou-me bom ânimo nas situações mais difíceis. Nunca te amei tanto como agora, ao nos separarmos novamente. Mas eu creio, Carlos, que os mortos podem voltar aos trabalhos humanos. Logo que Deus me permita esse júbilo, voltarei outra vez para ser-te fiel. Sofre com resignação. Ama as tuas tarefas de redenção com desvelo, e então, quem sabe, nos reencontraremos em breve para construir nosso lar de felicidade infinita na terra ou noutros planos da eternidade. Enquanto o eclesiástico tremia soluçante, a agonizante continuava com visível esforço. Nunca te esquecerei. Jesus abençoará nosso ideal de sublime união. Não pôde continuar. As sagradas emoções daqueles momentos inesquecíveis lhe haviam aniquilado as últimas energias. Gelado suor, caía-lhe em bagas da fronte palidíssima. A respiração tornara-se angustiosa e abafada. Carlos Clenaghan percebeu a aproximação do minuto derradeiro e exclamou: Dize, Alcione, dize ainda uma vez que me perdoas. A sublime criatura fez uma tentativa suprema, mas os lábios quase imóveis nada mais fizeram do que um movimento inexpressivo. Foi aí que a filha de Madalena, no estertor da morte, alçou o crucifixo e cravou nele os olhos lúcidos, dando a entender que chamava a atenção de Carlos para a cena longínqua da igreja de Ávila. Eles têm uma experiência muito linda na igreja de Ávila.
Em seguida, beijou longamente a imagem do crucificado e, num gesto inesquecível, levou aos lábios do homem amado, como a dizer-lhe que nunca lhe negaria o beijo do eterno amor e da eterna aliança. Frei José do Santíssimo debruçou-se a soluçar sobre os despojos sagrados, com a dor inexcedível do coração afogado nos remorsos extremos. E ninguém na terra, naquele compartimento úmido e escuro, poderia contemplar o quadro celeste a se desenrolar, como tributo de veneração à discípula do Cristo, que soubera vencer em seu nome todas as dificuldades, vicissitudes e penas da vida humana. O nosso convite continua válido, gente. Leiam Renúncia, não é? Que é uma obra realmente maravilhosa. Alcione renunciou a esferas superiores. Vocês imaginem que quando Emmanuel começa o livro, ela está conversando com um benfeitor em outro planeta, numa outra esfera de vida, já não estava mais ligada à Terra. E mesmo assim, ela não em nenhum momento chega a titubear quando diz a este benfeitor que desejaria voltar à Terra para ajudar este espírito tão amado que reencarnou como Carlos, né? E foi sacerdote, e ela também teve a oportunidade de reencontrá-lo numa longa história de amor, mas cheia de aflições e renúncia que vocês vão poder conhecer. É uma linda passagem que nós resgatamos da obra de Emmanuel e deixamos aí para vocês também, quem sabe estimulando os nossos amigos a lê-la, né? Que para nós vai ser uma grande alegria. E o Top One, esse aí eu acho que não tem muito como a gente arrumar um outro Top 1, não é? Aí vocês que vão me dizer nos comentários aí se vocês lembram de alguma coisa que emociona mais, né? Eu vou ler para vocês. O top 1 não pode deixar de ser o encontro de Saulo com Jesus, a caminho de Damasco, não é? Saulo, grande perseguidor dos cristãos, o grande algoz do movimento cristão primitivo, né? O grande responsável pela morte de Estevão, pelo apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, né? E que estava seguindo para Damasco para tentar prender Ananias, que também era cristão, porque ele estava numa loucura desvairada, né, de um ódio violento aos adeptos, aos seguidores do Nazareno. E ele vai com 2 auxiliares, era um rabino judeu de grande importância, na escola farisaica, não é? Está a caminho de Damasco lá, para tentar prender um grupo de cristãos que lá existia, liderados por Ananias. Só que conforme ele vai cumprindo o trajeto, gente, ele vai tendo muitas reminiscências, ele não consegue explicar o que se passa, então nós vamos passar a palavra para Emmanuel, tá bom? Diz assim: Saulo próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como oportunidade para as mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os 2 irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por que esperava Abigail através de todas as estradas da mocidade na idealização de uma vida pura? Recordava os amigos mais eminentes, e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, se refere a Estevão, que afrontara a sua autoridade política religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte para morrer logo depois, abençoando-lhe as resoluções implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse? Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos, pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente, numa atitude dominadora.
em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacob, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente, mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção do equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos irmanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com um espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava indistintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureloado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Paulo e Estevão, também à disposição dos nossos amigos para quem quiser enfrentar a leitura. Assim nós finalizamos o nosso top 3 romances de Emmanuel para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura e que continuem aí prestigiando o nosso canal. Comentem aí, pessoal, o que vocês mais gostaram, chamou mais atenção nos romances de Emmanuel, que passagem que marcou a vida de vocês, como as 3 que eu narrei, que marcou a minha. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.